Olá, nessa aula nós vamos ver estruturas básicas de controle e variáveis. Primeiro, né, o que é o hardware do computador? O hardware do computador é o equipamento propriamente dito, né? Então, inclui os dispositivos de entrada e saída, né, teclado, mouse, o monitor, ele inclui a máquina e os seus elementos físicos, né? Então, a carcaça, né, a própria carcaça do computador é considerada hardware, né? Todas as placas, fios e os componentes em geral, tá? O software, ele é constituído pelos programas, né, que existem no computador, né? Os programas, eles existem para atender às necessidades do usuário, tá? E programar, então, significa lidar com o software, tá? Quer dizer, programar é gerar e lidar com o software, tá? Eu vou mostrar para vocês esse modelo hipotético de computador para a gente começar a entender como que funciona um programa de computador, tá? Nesse modelo hipotético, a gente tem alguns componentes, né? Tá aqui na figura, a gente está vendo todos os componentes. Um deles é uma calculadora, uma máquina de escrever, uma estante com 30 escaninhos, né, 30 gavetinhas numeradas, né, então começa lá numerando de 1 até 30, tá? Tem alguns cartões externos contendo um valor numérico, eu vou chamar isso de pilha de entrada, então alguns cartões que são as pilhas de entrada, e alguns cartões em branco, tá? Só uma nomenclatura, então quando a gente tiver ESC1, ESC2 até ESC-N, esses são os números das gavetinhas, tá? Dos escaninhos. Quando ESC1, ESC2 estiver entre parênteses, significa que o que a gente está acessando é os valores nos cartões de cada escaninho. Então, eu estou abrindo a gavetinha e vendo o que tem dentro da gavetinha, tá? Então, quando estiver entre parênteses, na verdade é o interior do escaninho, tá? Qual que é o funcionamento desse modelo hipotético? Primeiro, o operador começa o trabalho lendo e executando sequencialmente as instruções contidas nos cartões armazenados no escaninho, começando pelo escaninho 1. Então é isso, né? O operador, ele vai começar abrindo a gavetinha 1 e vendo qual que é a instrução que existe naquela gavetinha. Ele executa aquela instrução, fecha a gavetinha, passa para a próxima gavetinha, abre, vê qual que é a instrução, executa, fecha a gavetinha, abre a próxima e assim por diante, tá? Algumas instruções podem fazer com que o operador salte ou retorne a escaninhos já lidos, e desse modo rompendo a sequência inicial, mas não a maneira como ele trabalha. Então pode ser que numa gavetinha ele encontra a instrução vá para o escaninho 10, por exemplo. Então ele vai executar essa instrução, que é vá para o escaninho 10. Fecha a gavetinha, agora ele está no escaninho 10. E aí, depois de executar a instrução que está no escaninho 10, se não for nenhum salto, ele vai para o escaninho 11 e continua sequencialmente, tá? Então, ele não vai mudar a maneira como ele trabalha, ele sempre vai passar de gavetinha em gavetinha sequencialmente, mas pode ser que uma instrução seja um salto, né? O operador sempre efetuará a leitura do próximo escaninho na sequência, isso que eu falei. O hardware são o operador e os dispositivos que ele gerencia. E o software é o conjunto de instruções dos cartões. O conjunto de instruções é o seu programa. Então, a gente já teve uma primeira ideia de como que funciona um programa. Então, eu vou ter instruções que são executadas sequencialmente, tá? Então, eu executo a primeira instrução, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. O programa é isso, né? Então, uma sequência de instruções executadas sequencialmente. Essas instruções, então, no nosso modelo hipotético, são esses cartões que estão dentro das gavetinhas, que eu começo abrindo a primeira gavetinha, tá? As possíveis instruções que a gente tem leitura de dados, carregamento de constantes,
eu vou colocar um novo cartão no escaninho, cópia de dados, eu vou copiar o valor de um escaninho para outro escaninho. Operação aritmética, quer dizer, eu posso fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação. Outra instrução eu posso imprimir resultados e quebra de sequência, né, condicional ou incondicional. Então pode ser que eu fale, vá para o escaninho 10 se o valor que estiver no escaninho tal for maior do que... Então é uma quebra de sequência condicional. Eu só vou para o escaninho 10 se o valor encontrado em um outro escaninho for maior que 10. Senão eu não vou, eu continuo a minha sequência, né? Então aqui está um modelo, aqui está um exemplo de programa, tá? Eu vou executar esse programa com vocês. E a gente vai entender o que é que o que esse programa está fazendo, tá? Qual é a intenção do programa.